2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que fizeram-se novas. Na nova tradução, na linguagem de hoje, fala o seguinte: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Que seja o Senhor ministrando ao nosso coração, que seja o Teu Santo Espírito nos convencendo a respeito do pecado, da justiça e do juízo divino. Queridos irmãos, esta nova pessoa unida com Cristo, de fato é uma pessoa diferente, e ela precisa ser assim, obrigatoriamente ela precisa ser diferente, porque ela agora está unida com o Senhor. Ela e o Senhor são um. O Espírito Santo de Deus habita na vida dela, e aquele o qual o Espírito Santo de Deus habita, ele precisa ser diferente, ele tem que evidenciar algo novo na vida dela. Ela não pode ter o mesmo pensamento, as mesmas reações, ela não pode ter a mesma visão, porque quando Deus entra na vida de uma pessoa, ele transforma, ele muda. E se não estamos vivendo isso, nós precisamos daquele que é capaz de fazer isso. E Paulo, ele nos revela quem é capaz de transformar esse ser: Cristo. Ele fala que aquele que é unido com Cristo. Então quem pode mudar, quem pode transformar, quem pode libertar, quem pode dar uma nova vida é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu louvo a Deus pelas vidas que aqui estão, porque a cada um tem a sua história pessoal de encontro com o Senhor, e todas se permitiram ser transformadas pelo poder de Deus. Contudo, esta nova vida, ela precisa ser evidenciada, ela precisa ser externada, e ela vai ocorrer desta forma, porque será uma forma muito natural, porque nós vivemos uma vida de comunhão com Deus. Esta vida de comunhão com Deus, Ele nos dá a direção em tudo que nós vamos fazer. E quando nós olhamos para a vida, ou quando nós olhamos para o pecador, e talvez até aquela pessoa que peca ou pecou como nós vamos compreender tudo de uma forma diferente. Talvez antes de ter um encontro com o Senhor Jesus, você olhava aquela pessoa que se levantou contra você, aquela pessoa que te feriu, aquela pessoa que te magoou, e só existia ódio, só existia mágoa, só existia rancor. Mas com o poder que vem de Deus para a nossa vida, nós enxergamos tudo de uma forma diferente. Nós vemos que ali tem um pecador que carece da ação de Deus, que carece da transformação e libertação que nós experimentamos. E por isso nós oramos por essa pessoa, por isso clamamos a Deus para que haja libertação, para que haja transformação, porque nós olhamos para nós mesmos e vemos uma prova real daquilo que é o poder de Deus manifesto, uma vida transformada e liberta. Aqui está. E uma vida transformada, liberta, pode acontecer ali. Quando olhamos para este mundo, a nossa visão é diferente. As pessoas simplesmente veem um problema, veem uma situação, quando nós enxergamos de fato o que está por trás disso. E isso não é sabedoria humana, queridos. Isso é sabedoria divina, é visão divina. É algo que vem de Deus, é algo que somente o Senhor pode proporcionar para cada um de nós. E aí, quando nós olhamos para as circunstâncias, sejam elas da nossa vida, da vida de outras pessoas, que de repente estão ali junto a nós, ou não, de repente são pessoas que simplesmente nós conhecemos, e muitas vezes a gente vê uma pessoa que
todos olham e não tem mais nenhuma esperança. Eu lembro de momentos da minha vida em que simplesmente eu achava que aquilo não tinha jeito. E eram situações de fato complexas, difíceis de ser tratadas, trabalhadas. A começar por mim. Mas há coisas que de repente são rotineiras na nossa vida e a gente tem uma atitude que é muito simplória, muito simples, e o nosso pensamento é sempre o mesmo: joga fora e faz outro. Queimou um bife, está preto, Paulo, dá para comer? Joga fora e faz outro. Queimou o feijão, Cátia, e aí? Está aquele cheiro que na casa não dá nem para... Vai fazer o quê? Ó, separa um pouquinho aqui do feijão, acho que esse aqui dá. Joga fora, faz outro, ou então come sem feijão, mas não se utiliza mais aquilo. Infelizmente o mundo hoje tem essa mesma visão a respeito de tudo, porque o mundo não tem Cristo. As pessoas que estão muitas vezes inseridas num problema, elas veem as circunstâncias de adversidade e elas, não tendo Cristo, elas pensam: joga fora, não serve, não presta, não tem jeito, não tem solução. Mas para nós que temos experiências com o Senhor, sabemos no poder do Senhor, sabemos que Ele pode todas as coisas. Aquilo que não há solução para o homem, há solução para Deus, há poder em Deus para transformar. Algumas semanas, queridos, eu fui ver a minha primeira casa, e que estava alugada. E quando eu já tinha tempo que eu não estava indo lá, e eu fui lá para ver o que precisava fazer de reparo na casa, e eu me espantei. Me espantei porque não é reparo. Está muito ruim, irmãos. E aquilo me entristeceu, aquilo me deixou assim para baixo e pensando: será que tem jeito isso? Está muito ruim. Mas quando nós conhecemos a um Deus que dá sabedoria, dá direção, sabemos um Deus que é fiel, a gente tem paciência para esperar o tempo de Deus. Hoje eu preciso do aluguel novamente, preciso do aluguel daquela casa, mas eu sei que eu tenho Deus que poderá fazer todas as coisas que me são necessárias no momento oportuno, no momento certo, e tudo há de se ajeitar no momento de Deus. Quando nós aplicamos isso para a nossa vida, irmãos, nós vamos entender que a palavra de Deus em 1 Coríntios 13:16 fala que nós somos santuários de Deus. O ser humano, ele é algo que está pronto para receber a presença de Deus. A única diferença que existe é que alguns querem a presença de Deus e outros não. E muitas vezes nós que temos essa presença de Deus, achamos que aquele que não tem é sem solução, que não tem mais jeito. E o inimigo nos ganha exatamente neste ponto, porque ele nos convence através da maldade que ele insere no coração daquela pessoa, que não adianta mais orar, não adianta a gente fazer a nossa parte e continuar testemunhando, continuar perseverando. Eu não estou falando que você deve continuar sob o jugo daquela situação, mas eu estou falando no âmbito espiritual, querido. Temos que lembrar que servimos a um Deus que Ele cuida de nós, que Ele pode transformar tudo que Ele tocar. Se no jardim do Éden, a cobiça, a desobediência, estragaram a comunhão com o Senhor, e tudo que existia de bom entre Deus e o homem foi perdido, e isso, infelizmente, por mais que a gente veja e fale, explique para as pessoas ainda continuam dando brecha para Satanás, para estragar esse relacionamento com Deus. Hoje nós temos a oportunidade de apresentar às pessoas a solução para a vida delas, e a solução não é a tua palavra, não é a tua briga,
não é você ficar de cara feia. A solução está no poder de Deus, naquilo que o Espírito Santo pode fazer na vida daquela pessoa. Eu sei que todos os irmãos que aqui estão nesta noite, inclusive eu, tenho as suas lutas, tenho as suas batalhas, queridos. Mas não venceremos nenhuma delas na nossa força, na nossa capacidade e muito menos no nosso ódio. As nossas forças, elas são espirituais e dadas por Deus. Portanto, se queremos a transformação, precisamos entender isso, irmãos. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Se aquele pai, se aquela mãe, se aquele irmão, se aquela irmã, se aquele parente, se aquela pessoa conhecida, se aquele esposo precisa ser transformado, ele precisa ser unido com Cristo. E somente o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. Você será simplesmente um instrumento de Deus. Mas precisamos persistir, irmãos, porque Deus persistiu por nós. Precisamos persistir em oração, precisamos estar dispostos também às mudanças que o Senhor quer fazer na nossa vida. Como o Senhor quer trabalhar na nossa vida, como Ele precisa trabalhar na nossa vida. E aí a gente precisa parar agora de olhar lá para fora e olhar para o nosso coração, olhar para a nossa vida e perguntar a Deus: Senhor, o que eu preciso fazer? Como eu preciso ser trabalhado pelo Senhor? O que precisa mudar em mim? Qual é a estratégia? Qual é a forma que eu tenho que proceder para fazer a Tua vontade? Para que eu seja um instrumento do Senhor. As pessoas que estão neste mundo, irmãos, precisam de testemunhos de pessoas que verdadeiramente experimentaram a transformação de Deus, que vivem esta vida de comunhão com o Senhor. Quantos lares, irmãos, estão vivendo sobre opressão? Quantos lares estão sendo destruídos? E não tem ninguém que vá lá orar, não tem ninguém que interceda por aquela família, por aquela pessoa. Quantas pessoas estão sem esperança? Quantas pessoas estão sendo abandonadas, estão sendo traídas? Quantas pessoas estão vivendo em miséria, não de recursos materiais, mas espirituais, emocionais? Quantas pessoas estão sendo maltratadas emocionalmente, irmãos? E aí nós precisamos orar, precisamos clamar, precisamos da ação de Deus na nossa vida para que o Senhor possa trabalhar no nosso coração, para que as nossas orações não sejam impedidas por causa dos nossos pecados. Muitas vezes, irmãos, aquilo que atrapalha a ação de Deus, ele começa exatamente dentro da nossa vida, dentro do nosso coração, porque não permitimos o tratamento de Deus. Nós queremos que o tratamento ocorra de fora para dentro, quando na verdade ele precisa começar dentro do nosso coração, para que todas as coisas possam ser transformadas. Mas precisamos também lembrar que Deus não desiste de nenhum ser humano, irmãos. E nós não podemos desistir de clamar ao Senhor, de pedir ao Senhor por libertação, por uma vida transformada. Se não acontecer, é a pessoa com Deus, irmãos. Mas nós estamos fazendo a nossa parte. Contudo, precisamos lembrar da palavra que fala que nós devemos ser vigilantes. Se estamos de pé, temos que ter atenção. Não podemos descansar. Não podemos achar que a nossa vida espiritual está boa. Precisamos melhorar, crescer. Precisamos de mais comunhão com o Senhor. Talvez você não acredite numa transformação de uma vida, de uma pessoa, porque talvez você nunca tenha visto algo assim tão tremendo, algo tão impactante de uma vida transformada.
E por isso nós fizemos esse convite para que você esteja conosco lá no dia 16. Que você vai ver pessoas libertas, transformadas, e que pessoas que tinham problemas sérios, assim como nós, irmãos. No nosso trono que o Senhor preparou para nós, o Senhor preparou algo maravilhoso, viver uma vida plena, sem problemas, sem dificuldade nenhuma, mas enquanto aqui estivermos, temos lutas. E essas lutas só serão vencidas se nós estivermos unidos com Cristo Jesus. Depois, no mesmo texto, fala o seguinte: acabou-se o que era velho. A pessoa que se uniu com Cristo, a pessoa que tem esta comunhão com o Senhor, ele tem a sua vida transformada, ele tem uma vida liberta. Agora aquilo que é antigo, aquilo que é velho, deixa de existir, precisa deixar de existir. Eu não posso continuar dando jeitinho para resolver os meus problemas. Eu não posso continuar mentindo para resolver os meus problemas. Eu tenho que resolver os meus problemas com os recursos que Deus me dá, com os recursos de fé, com os recursos de comunhão que o Senhor proporciona para a minha vida. Preste atenção, irmãos, e vejamos as nossas histórias de vida, irmãos. Se existia vaidade, se existia orgulho, se existia arrogância, precisamos abandonar tudo isso e viver exatamente aquilo que o Senhor preparou para nós, uma vida nova. E a vida nova está longe de vaidade, de orgulho e de arrogância, muito pelo contrário. O estado que muitos chegam, e muitos chegaram, o melhor a ser feito seria simplesmente deixar de acreditar, seria o mais fácil. Mas como crentes em Cristo Jesus, podemos de repente desconfiar do homem, mas nunca do poder de Deus. Portanto, eu te peço, meu irmão, não sei qual é a tua luta na tua casa, não sei quem você tem tentado evangelizar, não sei qual é a sua luta pessoal que você tenta se libertar, de quais pecados você está tentando se livrar. Eu não sei o que está acontecendo exatamente com a tua vida, mas eu sei quem é poderoso para fazer tudo o que você precisa, e esse é Deus. E o caminho da resposta é, primeiro, estar unido com Cristo, e segundo, deixar a velha criatura de lado. E isso começa contigo, naquele momento de reação, naquele momento de palavra, agir e atuar como nova criatura capacitada por Deus. A palavra de Deus em Efésios 2, versículo 4 e 5 diz: mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça nós somos salvos. E pela graça, todo aquele que o Senhor assim quiser, poderá ser salvo. Portanto, vamos fazer a nossa parte, irmão, porque a manifestação deste sublime amor já veio sobre a nossa vida, e está à disposição dessas pessoas que nós queremos que elas sejam libertas, sejam transformadas. Emmanuel, Deus conosco, se fez presente na nossa vida e pode se fazer presente na vida dessas pessoas. Então vamos fazer a nossa parte, vamos pedir para que Deus esteja primeiramente trabalhando na nossa vida, como o maravilhoso Deus que Ele é, o Deus que manifesta a sua glória na nossa vida, que Ele esteja atuando na nossa vida como conselheiro, irmãos, nos orientando, nos dando orientação, nos conduzindo ao caminho da vitória, ao caminho que possa sermos instrumentos de Deus para que aquela vida tenha encontro com o Senhor Jesus, mas que primeiramente nós possamos permitir com que o Senhor faça a obra completa na nossa vida,
Temos à nossa disposição um Deus todo-poderoso, Deus forte, um Deus em que há poder para fazer todas as coisas. Temos conosco, queridos, o Pai da eternidade, aquele que cuida de nós, aquele que zela por nós. Se travamos uma luta, não estamos só. Temos aquele que é o príncipe da paz, que mesmo passando por guerra, podemos recorrer a Ele, e mesmo em guerra, ainda ter a paz de Cristo, que excede todo o entendimento. Por amor, Ele veio a cada um de nós, para nos resgatar e para libertar. Por amor, Ele tem nos permitido participar desta obra maravilhosa, para levar o Evangelho de Cristo, que liberta, cura e salva. Lembremos do texto de Lucas, capítulo 8, versículo 26 e 39. Existia um homem, um jovem, que era rejeitado, era temido, ninguém conseguia dominá-lo. A condição espiritual dele era deprimente. Era uma pessoa que simplesmente, ao olhar, ninguém tinha esperança. Aquela pessoa em que todos desejavam o fim dele, a morte dele, porque era uma pessoa que não deixava em paz as outras pessoas. Este homem, este jovem, era um grande problema para a sua família, que se entristecia, e nem mesmo as autoridades ele respeitava. Mas um dia ele teve um encontro maravilhoso, um encontro com o Senhor Jesus. E esse encontro transformou a vida dele. Aquele que via o sepulcro como sendo a cama, aquele que tinha como companheiros demônios, aquele que tinha como morada o cemitério, foi liberto, foi transformado. E quando as pessoas viram, ele estava aos pés de Cristo, ouvindo os ensinos do Senhor Jesus. Qual pessoa que você conhece, que você acha que não tem mais saída, não tem mais solução? Lembre-se deste homem. Lembre desta pessoa. Esse Cristo que atuou na vida deste jovem e transformou a vida dele, é capaz de transformar a vida de qualquer um, irmãos. De qualquer um. E eu não duvido disso. Você duvida isso? Então você precisa colocar a tua vida, a vida dessa pessoa, nas mãos de Deus. Quando ele quis seguir ao Senhor Jesus, Jesus falou: não, volta para a tua casa, testemunhe para os teus. E quando Jesus fala isso, é porque o testemunho daquele homem era maravilhoso, irmãos. Uma vida totalmente transformada, totalmente liberta. Essa vida totalmente transformada, totalmente liberta, eu estou vendo aqui hoje. Estou vendo a tua vida. Estou vendo um potencial. Grande servo, grande serva de Deus. Mas cada um de nós precisa permitir com que o Senhor faça a obra que Ele precisa fazer. E já chegou o que é novo. Chegou sobre a tua vida. Sobre a tua vida chegou aquilo que o Senhor dá. Sobre a tua vida chegou aquilo que é novo. O renovo de Deus já veio sobre a tua vida. O que está faltando para você viver este novo de Deus? O que está faltando para você viver este resultado deste encontro com o Senhor? Se está faltando tirar algo da sua vida, este é o momento para você correr para o Senhor Jesus. Se está faltando algo para você assumir um compromisso sincero e genuíno com o Senhor, meu querido, o que você está fazendo que ainda não clamou ao Senhor? O Senhor quer fazer de você uma nova criatura. O Senhor quer fazer de você uma pessoa com poder, com autoridade dada por Ele.
Quando você orar, os demônios compreender que ali tem um servo e uma serva de Deus. Quando você orar e as portas estiverem fechadas e for de acordo com a vontade do Senhor, as portas se abrirão, porque você está fazendo a vontade de Deus. Está ali um servo, uma serva do Senhor. Mas para isso, nós precisamos lembrar disso aqui. O que representa isso? O corpo e o sangue de Cristo. É aqui que está tudo que nós devemos entender a respeito de quem nós somos e quem nós precisamos ser. Deixar de ser aquela velha criatura, deixar de ser aquela pessoa medrosa, aquela pessoa que tem medo de ter comunhão com o Senhor, que não tem interesse em ter comunhão com o Senhor e passar a experimentar a presença constante de Deus na sua vida, comandando todas as áreas da sua vida. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa pedir perdão pelo teu ódio, pelo teu rancor. Você precisa pedir perdão por aquilo que você tem guardado no teu coração e tem te machucado, porque é isso que o inimigo quer, continuar te machucando, continuar te ferindo. Porque enquanto você assim estiver, você não tem poder, não tem autoridade, porque você não perdoa, e você está fraco, você está fraca, você não consegue orar, você não consegue exercer a autoridade que o Senhor te dá. Então você precisa primeiramente se libertar de tudo isso e pedir para o Senhor: Senhor, trabalhe no meu coração, que eu tenha um coração alinhado ao Senhor, disposto a perdoar, que eu consiga orar por aquela pessoa que me feriu e pedir para que o Senhor transforme, que o Senhor esteja libertando, que o Senhor esteja fazendo dessa pessoa uma nova criatura. E eu preciso orar com confiança, mas para isso eu preciso de Ti, Deus. Preciso do Senhor trabalhando na minha vida. Preciso, Senhor, fazendo entender quem eu sou. Uma pessoa tão pecadora quanto aquela que pecou, que me feriu. E eu preciso perdoar, porque o Senhor me perdoou. E o Senhor pede isso de mim. Então, meu querido, viva a tua vida de comunhão com o Senhor. Viva a tua vida de intimidade com o Senhor. Deixe de lado a velha criatura e viva o novo de Deus na tua vida. Feche os seus olhos e peça ao Senhor: dai-me um novo coração, Deus. Aquele velho coração machucado, ferido pelos pecados dos outros, pelos meus próprios pecados, eu não quero mais ter. Eu quero ser uma nova criatura. Eu quero ser e viver exatamente aquilo que o Senhor preparou para mim. Não quero mais viver como escravo daquele pecado. Não quero mais viver me lembrando daquelas coisas que ferem e me aprisionam. Eu quero viver aquilo que o Senhor preparou para mim. Uma nova vida e uma vida em abundância, Deus. Trabalhe no meu ser. E agora, Deus, nós te pedimos e colocamos diante do Senhor a vida desta pessoa que nos feriu. Em teu coração, meu irmão, minha irmã, orando ao Senhor, fale o nome desta pessoa e peça para que Deus transforme esta pessoa. Peça para que Deus liberte esta pessoa. Você já passou por isso. O Senhor já tratou o teu coração, a tua vida, já te preparou agora
e agora está te revestindo de poder e autoridade para você clamar por esta pessoa. Ore por ela. Não te interessa se ela merece ou não, mas você precisa orar por ela. Ore por libertação, ore por cura, ore por uma vida transformada. E sabe quem vai fazer isso, meu irmão? Sabe quem vai fazer isso, minha irmã? É o Deus Todo-Poderoso. Amantíssimo Deus, aqui estão os teus servos, as tuas servas, clamando primeiramente por suas vidas libertas de pecados, por suas vidas transformadas. Que o Senhor esteja nos dando uma nova maneira de agir, uma nova maneira de pensar, ó Deus. Que o Senhor mude o nosso coração. Mas te pedimos também, ó Deus, por aquelas pessoas que muitas vezes têm nos trazido transtorno ou têm nos preocupado. E colocamos essas vidas no teu altar. E te pedimos, Deus, que essas vidas, pelo poder que vem do Senhor, possa ter um encontro contigo e sejam libertas, sejam transformadas, assim como foi aquele jovem gadareno, ó Deus. Que eles possam se assentar aos seus pés e ouvir, ó Deus, com muita atenção as palavras que vêm do Senhor e se alegrar por isso. Deus eterno, perdoa os nossos pecados e receba as nossas orações, porque nós te clamamos em nome do Senhor Jesus. Abençoe este momento, ó Deus, da celebração da ceia do Senhor, que esses elementos, ó Deus, possam trazer à memória aquilo que Tu és para nós, um Deus cheio de amor, que enviou o Seu Filho para morrer pelos nossos pecados, e pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, ó Deus, nós fomos libertos, fomos curados, nós fomos sarados. E por isso tudo nós te agradecemos, por isso tudo nós te clamamos e te clamamos, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.